Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de estar partilhando com vocês por que a gente construir a nossa imagem a partir daquela impressão que o outro tem de nós não vale a pena. Não só não vale a pena, como a gente não deve permitir algo desta magnitude, deste nível, né? Veja, por muito tempo, se vocês avaliarem com sobriedade o espaço de vocês, vocês vão perceber que vocês foram guiados por muitas vezes pelo que as pessoas estariam pensando de vocês. Até mesmo a nossa falta de integridade completa, ela vem dessa perspectiva da nossa preocupação com a nossa imagem em relação ao outro, né? A gente se constrói, né, socialmente nessa perspectiva. Então a gente é muito frágil em relação à maneira como os outros vão nos enxergar. Existe um esforço muito grande da nossa parte para manter uma imagem ao outro por muitos e muitos anos. Vocês vão ver que muitos de nós, quando chegam neste momento da vida, que querem fazer um aprofundamento maior, vocês vão perceber que o que escraviza é essa manutenção dessa imagem externa, que não está coerente com a imagem interna, ou vocês não aguentam mais carregar porque ela é de muito esforço para se manter sustentando isso. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho de fundamentação para que a gente possa trazer essa cognição para o nosso espaço e nos auxiliar nesse momento da nossa caminhada, né? Vejam só, quando a gente está conectado com isso, ou então o que os outros estão pensando ao nosso respeito, tem um valor muito grande para nós, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque olha o que nós estamos aprendendo aqui no nosso processo, no processo individual de cada um de vocês. O que vocês percebem? Vocês percebem que a gente foi limpando o espaço interno de vocês e vocês começaram a enxergar de outra forma as coisas. As mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos acontecimentos, hoje vocês enxergam diferente. E por que é que vocês enxergam diferente? Porque hoje vocês estão sem, pelo menos uma boa parte já, tá com boa parte dos seus filtros emocionais já derretidos do espaço, né? Já removidos desse espaço. Então você consegue olhar para o teu pai de uma forma diferente, para tua mãe de uma forma diferente. Você consegue olhar para as histórias da tua vida, aquilo que era um sofrimento para você, você já olha naquilo, você já consegue ver o quão edificante foi aquele momento, o quanto que aquilo te fortaleceu enquanto existência, enquanto ser. Se não fosse aquilo, e você olha para o lado, talvez eu estaria fazendo isso, né? Então a gente começa, sem os véus das nossas dores, a gente começa a ver a vida e edificar a nossa trajetória biográfica pela Terra, né? Isso tudo só é possível por quê? Porque a gente vai tirando os filtros que a gente enxergava. Segura aí. Então tem isso. Aí como é que nós vamos ficar conectados ao que o outro pensa ao nosso respeito, se o que ele tem dentro dele sem ser trabalhado, que a maior parte das pessoas do planeta Terra não estão trabalhadas, essa é uma realidade, né? Elas estão colapsadas com a persona e ainda driblando a vida para tentar sustentar aquela imagem para o outro, né? Fazendo de tudo para isso, né? Ou então abandonaram isso e estão assim descompromissados com tudo, né? Então, por que isso é perigoso? Porque o outro é incompleto. A maneira como ele te enxerga tem mais a ver com ele do que com você. Os filtros, as dores emocionais que ele carrega. Quando você vai aceitando o que o outro pensa de você como realidade para ti e vai tentando costurar essas percepções e fazer você, a partir das percepções, tu tá fazendo um você adoecido. Por quê? Porque todas as pessoas que te dão uma ideia de quem você é, tá passando pelo filtro. Esse filtro é um filtro de dor, é um filtro de padrão,
é um filtro de interesse, é um filtro de tantas coisas, de manipulação, né? Então, a gente tem que compreender que a humanidade, de maneira geral, está dessa forma. Não está dessa forma porque é perversa, está dessa forma porque está condicionado aos seus padrões de dor e de sofrimento. Quando você aceita construir tua imagem a partir do outro, você está aceitando construir uma imagem de sofrimento para você. Então, assim, quando a gente vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, que a gente vai entrando em contato com uma natureza muito potente em nós, a gente vai percebendo que esse tipo de coisa a gente não pode mais permitir. A gente tem que começar a dar um limite. Mas esse limite, ele não é um limite agressivo, né? A gente começa a saber se posicionar em relação ao outro e não permitindo mais que ele defina quem cada um de nós é ou como a gente é. Né? Essa é uma percepção que sempre diz muito mais sobre o olhar de quem está enxergando do que sobre o olhar de quem está recebendo. Vocês conseguem compreender essa natureza? Por quê? Isso tudo para nos dar uma margem de folga e tentar nos descolar um pouco do que o outro pensa a nosso respeito. Claro que isso não é suficiente, porque o que eu estou dando aqui para vocês é cognição, mas eu já trabalho o espaço interno energético de vocês para vocês se soltarem disso, então fica muito mais fácil. Eu estou só dando a compreensão do porquê não vale a pena. Tá, Josi, mas o que a gente vai fazer se o outro vai nos enxergar e isso é ele? O que a gente vai fazendo? A gente vai limpando o nosso espaço interno e tentando entender quem nós realmente somos, o que nós queremos da nossa vida, a maneira como a gente quer agir, compreendendo a nossa potência, né? Porque nós todos somos muito potentes. Quando a gente se conecta com essa parte divina, a gente percebe que existe ali latente uma potência, né? Então, quando a gente se conecta com essa parte, a gente vai precisar elaborar uma imagem interna sobre nós, atualizar aquela imagem interna que tu criou a partir da concepção de todos que moraram contigo, de todos que se relacionaram com você, de toda a tua família que diz que você é isso, que você é aquilo, você tem que entender a trama a qual você estava conectada e que isso não representa o que você é. Né? Então diz assim, mas as pessoas elas vivem assim, mas elas estão recebendo a partir do filtro delas. Tem que entender isso, tem que te purificar para você conseguir enxergar tudo isso. Porque se você se purifica, você sabe de onde você saiu. Mas você sabe com clareza, não é o outro que está incompleto te dizendo. Você compreende isso? Então a gente não aceita mais que as pessoas nos digam, tá, mas não aceita, o que a gente tem que fazer? Isso que eu falei, a gente tem que começar a construir uma imagem interna nossa. A gente tem que ter a clareza de como a gente se enxerga, a gente tem que ter a clareza da imagem que a gente quer passar para as outras pessoas, a imagem, o que a gente quer sustentar no mundo, né? De que maneira que a gente quer fazer com que a nossa vida aconteça. Essa imagem interna precisa ser bem delineada por nós, a gente tem que ter clareza, ter visões. Que visão que eu quero ter sobre minha saúde, que visão que eu quero ter sobre o meu relacionamento, que visão que eu quero ter da vida, que visão que eu quero ter da espiritualidade, que visão que eu quero ter do meu trabalho, que visão que eu quero... E tudo isso você cria de você envolvido em todos os processos. Aí, depois disso, vocês vão ver que tem 4 dimensões a nossa identidade. E a nossa identidade pode ser alterada, pode ser atualizada. Aliás, ela deve ser, né? Essa musculatura que a gente vai desenvolvendo é como desenvolver a musculatura numa academia, por exemplo, né? Onde você vai dando tônus ao músculo, né? E ele vai criando forma, corpo, né? Assim a gente tem que fazer também com o nosso espaço interno, com a nossa identidade. A gente precisa começar a criar essa identidade e ter clareza dela. Não deixar que as outras pessoas definam quem nós somos para nós. Né? Então, quando você tem essa clareza do teu espaço interno, a segunda dimensão da nossa identidade é a maneira como a gente se projeta para o mundo, tá? Com clareza das coisas que você quer, de quais são os teus valores, quais são as tuas visões de vida, o que você quer para você, e dentro dos nossos princípios, né? Integridade, autenticidade, responsabilidade e enriquecimento,
Quando você vai para isso, você define como você vai se projetar. Como é que você vai se projetar para a tua família a partir de agora? Como você vai se projetar para, sei lá, para o teu relacionamento, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu namorado, namorada, seja lá o que for para cada um de nós, para cada um de vocês. De que maneira você vai se projetar nesta relação, de que maneira você vai se projetar no trabalho, com os teus colegas, de que maneira você vai se projetar na vida, naquilo que você quer, no teu entretenimento, seja lá o que você for escolher para você. Mas mapeie isso e saiba como você vai se projetar ao mundo. Se você precisa aprimorar essa projeção, faz parte da caminhada, mas você tem que começar a ter um alinhamento entre a tua imagem interna, que você definiu para você, e aquilo que você projeta para o mundo. Por que tu tá falando isso? Isso parece que tá deslocado do princípio desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês que não. Por quê? Porque a terceira dimensão da nossa identidade é a maneira como os outros nos enxergam. Essa é a terceira dimensão da nossa identidade. Então, de alguma maneira, a resposta que tu tem, tu te projetou para fora, a resposta que vem do outro, ela é importante. Em que direção que ela é importante? Ela é importante para ela você buscando a confirmação da tua imagem interna a partir da tua projeção que se confirmou no retorno. Você compreende para isso? Quando a gente tem uma imagem interna compatível com aquilo que a gente quer projetar no mundo e é feita uma devolutiva do mundo para você dentro daquela imagem, você cresce no teu espaço interno e na tua nova versão, diria assim, que você está reencontrando para você. Então veja, eu não estou dizendo aqui que o que o outro diz não impacta a nossa vida. Claro, enquanto a gente é social, enquanto a gente é interativo, é lógico que isso vai estar o tempo todo nos influenciando de alguma maneira. Mas vocês entendam para onde que eu quero levar vocês. Nós podemos definir a maneira como o outro vai nos enxergar, nos conhecendo, estabelecendo a imagem interna que a gente quer, a imagem que a gente vai projetar e a imagem que a gente quer receber. Essa imagem de retorno, quando a gente está num processo como que a gente está, essa imagem de retorno, ela não é uma imagem instantânea, que as pessoas de fora vão imediatamente reconhecer em você. Quem vai mostrar um retorno diferente do externo para você é o quê? É a clareza que você tem do teu espaço interno, o tempo de expressão da tua projeção interna para fora vai fazer as pessoas começarem a te olhar diferente e dizer assim, puxa, mas você está tão diferente, o que você está fazendo? Né? Então, o mundo exterior, as pessoas mais próximas de vocês, são os últimos a reconhecerem a tua mudança interna. Então, não é neles que vocês vão buscar a confirmação da tua terceira dimensão da identidade. A gente começa a fazer isso com as pessoas desconhecidas, com as que a gente vai conhecendo, a gente vai manifestando, projetando nossa ideia sobre nós, a nossa nova ideia sobre nós, porque agora a gente realmente se conhece, ao mundo exterior. Você vai vendo que essas pessoas que não te conhecem numa primeira instância, elas te dão uma devolutiva da tua imagem exatamente como tu tá no teu interno e exatamente como tu tá projetando. Olha o que eu tô dizendo para vocês. A nossa quarta dimensão da nossa identidade... Josi, mas tu tá me dizendo que nós vamos criar uma nova identidade? Sim, nós somos livres para isso. Só que com a diferença que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar trânsito pela existência. Só que a gente pode criar uma identidade que a gente quiser. E ela se compõe dessas 4 dimensões que eu tô dizendo para vocês. A quarta dimensão qual é? A quarta dimensão é a visão que eu quero adotar da vida, do mundo e dos outros. Você tem que ter clareza da visão com que você vai transitar de agora em diante. Como é a maneira como você vai cognizar o outro, como você vai cognizar a vida, como você vai cognizar as situações da tua vida. E eu quero mostrar para vocês, porque veja, quando a gente atinge o alinhamento dessas 4 dimensões da nossa identidade, é muito legal. A gente encontra um sentido muito interessante da vida. E a gente também consegue ficar muito... Eu detesto essa expressão, empoderado.
Detesto ela, mas assim, não tá me vindo outra. A gente fica muito poderoso. Por quê? Porque existe uma unidade do ser. A imagem interna que você criou é exatamente a imagem que você está conseguindo projetar, porque tem uma autenticidade ali. Então tu está projetando exatamente aquilo que tu visualiza internamente. E aí quando as pessoas começam a enxergar e te dar a devolutiva, você cria a imagem que você quiser que o outro tenha de você. E não mais essas imagens com incompletos e você todo inseguro achando que aqueles incompletos tudo são reais. Você compreende isso? Então a gente precisa entender disso, né? E estabelecer uma nova personalidade, digamos assim, né? Diante da definição dessas 4 dimensões. Essa 4ª dimensão eu queria elaborar um pouco com vocês porque ela nos ajuda. Eu já falei um pouco dela lá no vídeo Fio Condutor, né, para as nossas cognições. Nesse vídeo eu já falei um pouco sobre isso, só que eu queria trazer um detalhamento agora. Essa visão de mundo e dos outros que a gente vai precisar criar dentro do nosso espaço, né, é o seguinte, veja, você pode definir para você uma imagem do mundo como se você tem que matar um leão por dia, uma imagem do mundo que toda a tua disposição é sempre uma luta, uma guerra, né? As pessoas, né? Isso sobre uma visão de mundo, né? O mundo ele é caótico, ele é uma selva, ele é desumano, né? Tu pode criar essa visão de identidade de mundo para você, tá? Tu pode criar. Agora, ela não é favorável à tua existência, eu vou te mostrar, né? Então, tu pode cognizar dessa maneira. Tu pode cognizar que as pessoas que estão no planeta Terra, né? Elas são gananciosas, elas são ruins, elas têm um instinto maligno, elas estão sempre prontas a trapacear, a roubar, não sei o que. Tu pode cognizar dessa maneira as pessoas. Esta maneira que você cogniza as pessoas e os outros é a maneira com que você vai se relacionar com elas. Não tem como ser diferente, né? Aquilo vai ser sempre o pano de fundo para as tuas interações. Então, por isso que é tão importante. Veja, eu posso cognizar a vida assim? Eu posso, mas isso não me favorece, né? Você pode cognizar o outro de que maneira, Josi? Então, eu gosto, e vou propor a vocês, inclusive, que vocês possam cognizar o seguinte, os outros de maneira geral aqui, eu falo, tá? Isso entra familiar, entra as pessoas que a gente vai encontrando, entra todas as pessoas, a humanidade em geral. Como que eu gosto de cognizar? Eu gosto assim, todas as pessoas com as quais eu vou interagir, elas vão me trazer os incompletos. Vão, porque a humanidade toda tá assim, né? Eu, de alguma maneira, trago em algumas circunstâncias que eu ainda não consegui superar. Tu também traz. Então, assim, elas vão trazer o quê? Elas vão trazer incompleto. Então, eu já saio da minha casa, já saio da minha cama, na verdade, sabendo que eu vou interagir com incompletos de cada um. Se são incompletos, eu não tenho disposição de me relacionar com o incompleto de ninguém, nem com os meus mais. Então, eu vou para o mundo sabendo que vai vir incompleto. Eu vou me distanciar daquilo, vou saber que aquilo é da pessoa, isso não tem nada a ver comigo, isso é dela, né? Eu vou me deslocar daquilo que foi dito, né? E vou tentar propor novos diálogos, novas formas de interação, né? E aí eu não vejo mais aquele mundo horroroso, eu vejo um mundo de pessoas que estão incompletas e que estão em busca de evoluir. É dessa maneira que eu enxergo as pessoas hoje. E isso me abstém de precisar fazer julgamentos, eu não preciso mais fazer isso. Isso não significa que a gente não constata. Vocês vão ver, a gente sabe tudo, a gente vê tudo, né? A gente só não está mais disponível a julgar aquela pessoa, a estabelecer uma condenação a ela. Só isso. Mas a gente vê tudo, a gente vê quando tem uma malícia, quando tem uma sacanagem, quando tem uma mentira, tudo a gente enxerga. Só que a gente decide não se relacionar com isso. E aí a gente vai ver, quando a gente tem essa disponibilidade, a gente sempre está se relacionando com uma parte muito legal das pessoas, né? Porque todo mundo é divino. Se não está dando para enxergar, é porque tem um trabalho para ser feito, mas tem natureza ali, né? Essa natureza está em todos nós.
Então, assim, eu gosto de cognizar assim os outros. Então, as relações já não são mais isso. As relações eu sei que eu vou encontrar, vou ver incompleto, né? Quando a pessoa traz coisa muito pesada, eu vou olhar, nossa, hoje não deve estar sendo muito fácil para a pessoa e tal, porque eu vejo que é incompleto dela, isso não tem nada a ver comigo. Essa é a maneira com que eu organizo os outros. O mundo, de que maneira que eu organizo? Eu organizo como ele é um misterioso, né? Misterioso, então eu estou sempre atenta nos movimentos. Eu sempre acho que o mundo vai me ensinar muita coisa e que vai me gerar grandes oportunidades, né? Eu vejo a perspectiva da vida em si como uma grande oportunidade de melhoramento, né? Eu vejo assim que eu sempre sou carregada por uma existência, né? Que se está doendo naquele momento, aquilo tudo tem uma razão, aquilo tudo tem uma razão de estar acontecendo, né? Isso não me deixa abobalhada, né? Não, de maneira nenhuma, porque não muda, a gente vai vendo que se a gente vai cognizando a vida assim, a vida ela é muito mais interessante, ela te abre muito mais percepções do que a gente está o tempo todo, né, julgando, estabelecendo conclusões, condenações, né? Então, é uma visão que tu pode ter, né? Eu carrego que a vida ela é divina, né? E que eu tô aqui para um grande aprendizado, né? E que eu vou fazer ele em todos os campos da minha vida, né? E que existe uma força maior que está sempre impulsionando, né? Mas que depende sempre da minha tomada de decisão e da minha vontade forte. Ter persistência da vontade, né? E ir seguindo aquilo tudo que o universo vai trazendo. Então, essa é uma visão que dá para carregar sobre visão. Então, o que a gente tem? Quando a gente conclui isso desta maneira, a gente cria as 4 dimensões da nossa identidade que ela se compõe no nosso chakra cardíaco. Então, vejam, todas as vezes que a gente está permitindo o outro trazer uma perspectiva sobre a nossa imagem, que não é compatível com a imagem que você definiu para você, ou com o que você está projetando, você tem que limitar o outro. Você tem que dizer, não, olha, eu posso já ter sido assim em algum momento da vida, mas agora eu estou diferente que isso. Eu tenho melhorado muito nesse aspecto, né? Se você parar um pouco para perceber, você vai perceber isso que eu estou te dizendo. Então, a gente vai começando a pontuar ao outro, né? Se o outro diz, porque você é assim, assim, assim. Não, eu já fui assim, agora eu não sou mais. Ou tem vezes que você nem diz, olha melhor para você. Isso talvez seja mais seu do que meu, né? Então, a gente começa a pontuar, porque a gente tem clareza de quem a gente quer projetar no mundo, né? A maneira como a gente quer se estabelecer em tudo isso, né? Nas nossas relações, no nosso profissional. Então, isso é super importante, isso é um limite que a gente vai dando para o mundo exterior, né? E conformando uma identidade interna e externa, né? O que é muito legal. Então, assim, o meu recurso para vocês é que vocês não aceitem mais esse monte de percepções que as pessoas incompletas trazem sobre vocês, porque muitas vezes diz mais sobre elas do que você mesmo. Eu aconselho você a entrar num trabalho profundo de se conhecer mesmo, perceber os teus padrões, se liberar deles para construir um jeito novo de ser, de fazer vida, né? Muito mais leve, muito mais interessante, né? Para você mesmo, muito mais rico, mais abundante, né? A gente tendo essa visão, parecendo mais mansa da vida, não significa que a gente está soltando a vida material, né? Não tem problema nenhum, tudo que a vida material proporciona. Né? Você pode ter essa visão, né? e querer riqueza, por exemplo. Não tem problema nenhum nisso, né? Manifestar riqueza, mas manifesta uma riqueza com leveza. Tem gente manifestando riqueza e não conseguindo usufruir porque está dopado, tomando medicamento, né? E emocionalmente detonado, né? Então, assim, com medo de que vão depredar a fortuna toda acumulada, né? E sei lá, tantas jaulas emocionais que a gente tem aí nas pessoas que têm uma série de dígitos na conta bancária. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue fazer riqueza com um monte de dígitos na tua conta bancária e consegue ainda ter um espaço interessante para usufruir dele, você surfa de um jeito incrível pelo planeta Terra, né? Por quê? Porque te abre portas de grandes oportunidades para você transitar pelo mundo inteiro,
né? E ainda mais o sabendo usufruir, né? Porque eu já tive oportunidades, né, de ter acesso a clientes, né, que estavam fazendo viagens que seriam maravilhosas no senso comum, né, fora pela Europa, pela Malásia, por aquele lugar todo, e a vontade que tinha era de se jogar lá do 12º andar do prédio do hotel onde estavam hospedados. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que você construir a sua identidade a partir daquilo que você está conhecendo sobre você, o que você quer no mundo, é fundamental. Não permita que outros façam isso por você. Nunca mais. Né? O outro vai fazer, o outro é adoecido. Vocês vão criar uma relação muito perturbadora a partir dessa concepção. É isso. Beijo para todos vocês. Desculpe pela extensão do vídeo. Tchau.